Olá, querida amiga Mulher Vitoriosa, que prazer estar mais uma vez aí com você, mulher que foi escolhida por Deus antes da fundação do mundo, amada, valorizada e chamada por Ele para fazer diferença nesta terra, como mulher, como mãe, como esposa, como amiga, como profissional, como você é importante. Saiba que você está aqui com um propósito específico de Deus, proclamar o reino dele aqui nessa terra. No programa de hoje, nós vamos falar de um tema muito especial, sobre infidelidade em todas as áreas. Olha como Deus nos ama, porque a palavra de Deus diz que muitas vezes nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel. As promessas dele são firmes na nossa vida, mesmo muitas vezes a gente falhando com Deus, mas saiba de uma coisa, Deus nunca vai falhar com você. Ele está sempre com os seus braços estendidos, pronto a te abençoar, sabe? A querer você de volta, que você possa entender esse segredo. Nós vamos também ter uma dica de beleza muito especial e um quadro de responsabilidade social. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Liga aí para suas amigas que eu tenho certeza que o assunto hoje vai ser muito interessante. Fé, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando o gigante se levantar e a dificuldade... De Fé em Fé, o novo CD de Raquel Malafaia. Vou na força do Senhor, nos braços do Senhor, Ele é quem me sustenta. Vou, não posso temer. Sua fé será fortalecida por meio dessas canções. Me ensina a confiar em ti, me ensina a depender dele. Adquira já pelo editoracentralgospel.com, pelo iTunes, Lojas Central Gospel ou nas melhores livrarias evangélicas do Brasil. De Fé em Fé, o novo CD de Raquel Malafaia. Mais um lançamento Central Gospel Music. Vem aí o 17º Congresso Pentecostal Brasileiro, Fogo para o Brasil. De 9 a 12 de julho no Chevrolet Hall em Recife. Preletores, pastores Silas Malafaia, coordenador do Congresso, Jabes Alencar, Marcos Gregório, Josué Gonçalves, Josimar Fonseca, Elson de Assis, Josué Brandão e Jackson Antônio. Louvor e adoração. Estila, Nani Azevedo, Raquel Malafaia, Cainon e Daniele Cristina. Faça já sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Em Recife, na Livraria Luz e Vida, Praça Joaquim Nabuco 173 e na Casa Sá, Avenida Dantas Barreto 853. Ou ligue 0 operadora 21 2187 7000, 2187 7000. Também pelo site www.vitoriaemcristo.org para compra de passagens aéreas, hospedagem, translado aeroporto, hotel e também ao local do evento, com pagamentos em até 6 vezes. Ligue para TAM Viagens 0300 210 1122. 17º Congresso Pentecostal Brasileiro, Fogo para o Brasil. Deus tem uma unção nova para a sua vida. Bom, estamos de volta e eu estou aqui, uma mulher de Deus, uma amiga abençoada aqui, a doutora Ilma Cunha. Que prazer, Ilma, ter você aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. Muito bom estar aqui com todos os ouvintes do seu programa, porque sabemos que é um programa que traz uma contribuição imensa para as mulheres, né, para as mães. Eu acho que para todos aqueles que assistem, sempre tem algo que contribui. Muito obrigada. É verdade. E hoje a gente vai ter aqui um programa muito abençoado. Nós vamos falar de um assunto aqui muito importante sobre infidelidade. E nós vamos chamar aqui, né, um quadro onde uma senhora vai falar um pouquinho da sua história de vida e depois a gente vai comentar um pouco, tá ok? Ok. Então vamos lá. Olha, o que aconteceu é que quando eu soube dessa traição, eu fiquei sem chão, porque eu não tinha Jesus e fui traída pela minha melhor amiga que eu amava e por aquela pessoa que eu também amava. E a situação foi muito difícil, porque contornar isso eu quase não consegui, mas eu encontrei pessoas
que, por mais que eu quisesse fazer mal a essas pessoas que me traíram, essa minha amiga, eu encontrei pessoas que não permitiram que eu fizesse isso. Encontrei apoio. E, futuramente, eu saí dessa situação e conheci uma outra pessoa. Porque lá no mundo é assim, você sai de um relacionamento e conhece outra pessoa. Eu estava carente, e aí parti para outra e a vida continuou, entendeu? Olha, logo após esse acontecimento, eu fiquei muito carente. E aí, logo em seguida, eu encontrei uma outra pessoa, conheci uma outra pessoa que, aparentemente, era maravilhoso, uma pessoa que me entendia, que mandava flores, era o homem de sonho de qualquer mulher. Mas, num futuro próximo, depois de uns 6, 7 meses de relacionamento, menos que isso, ele começou a pedir cheque emprestado, porque eu tinha uma vida estabilizada. Mas, nesse meio tempo, eu fiquei sabendo que ele não tinha deixado o outro relacionamento que ele tinha, porque ele tinha terminado um relacionamento, mas ele ficou comigo. E parecia que, no caso, eles fizeram um acordo, porque ela concordou dele morar comigo, que ele já morava comigo, e foram me tirando todo o meu dinheiro, porque eu nunca me importei com essa coisa de dinheiro. Aí, quando eu não tinha nem um centavo mais, que eu estava sem dinheiro, com um cheque especial estourado, tinha vendido meu carro, que era um carro quase zero, era zero, mas já me deixou sem nada. Aí ele me deixou, engravidou a outra moça, me deixou e o relacionamento acabou. Mas, nesse meio tempo, eu conheci Jesus. Porque quando nós separamos, quando eu descobri que ele estava com ela, eu saí da casa que eu morava com ele. Falei, não vou ficar no meio de vocês, porque eu já estava indo para a igreja. E no que eu conheci Jesus, ele logo depois também, nesse meio tempo, que eu fiz um pacto com Deus, porque eu entendi que tudo aquilo que eu fazia era uma coisa que não agradava a Deus. Viver amaziada, traindo. Eu entendi isso. Eu falei com Deus, Senhor, caso a gente volte, que até então não tinha nada definido entre eles se casarem, caso a gente volte, eu não vou mais me deitar com alguém que não seja casado, porque eu escolho o Senhor. Olha, a experiência foi muito triste, foi muito dura, mas depois de tudo isso, conhecendo Jesus, quando ele se casou com a outra, eu já estava firme com Jesus, eu já estava perto de batizar, porque com 3 meses eu batizei, porque eu entendi o Evangelho. O Senhor, eu fui liberta pela palavra, e eu entendi. Eu falei, Senhor, agora eu quero o Senhor, e desde então eu estou esperando a minha bênção no Senhor, e não me arrependo, porque não tem nada melhor do que servir Jesus, e eu escolhi Jesus. Jesus me escolheu, mas eu decidi ter uma vida íntegra com Deus. Com Jesus não tem como não tirar bom proveito, porque toda aquela dor, hoje eu estou te contando isso, Jorge, mas é uma questão que a gente lembrou, mas é uma coisa que não me dói, que não me lembra. Eu perdoei, tanto um quanto o outro, eu perdoei. A moça, a primeira pessoa que me traiu, do primeiro caso, a gente é amiga, a segunda eu não tive contato. Mas o rapaz, já conversei com ele, não tem relacionamento, lógico, mas se eu encontrar, eu converso como uma pessoa, como qualquer pessoa, qualquer ser humano, sem mágoa, sem rancor. Jesus limpou tudo do meu coração. Hoje eu sou uma nova criatura, realmente, só Jesus para fazer isso na nossa vida. Bom, nós assistimos a esse depoimento dessa senhora que passou por uma infidelidade, né? E uma amiga mesmo, também sua, lá na sua casa, e também por um problema de infidelidade nessa área financeira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, porque às vezes as pessoas têm dificuldade, às vezes, de manter um relacionamento com pessoas assim, que elas estão vendo que vão lhe causar mal e elas não conseguem desfazer esse relacionamento. O que você pode falar sobre isso? Mulheres que não conseguem dar um corte em relacionamentos que ela sabe que estão lhe prejudicando, que a pessoa está sendo infiel, não só assim na área da sexualidade, mas na área também abusando até das pessoas na área da finança, mentindo o tempo todo. A gente sabe que existem mulheres que são carentes e mesmo sabendo que estão passando por esse problema, elas não conseguem dar um corte nesse relacionamento. O que você pode falar sobre isso?
A palavra que você usou, carência, né? Muitas vezes é para receber um pouquinho de afeto. E um afeto é enganoso, né? Porque esse afeto é interesseiro. As pessoas acabam mantendo esses relacionamentos que funcionam como uma verdadeira autossabotagem na vida, né? Elas têm dificuldade de dizer não. Quando você vai olhar a história de vida, geralmente são pessoas que viveram perdas, dificuldades familiares, e elas querem segurar de alguma maneira essa pessoa. É a questão de é melhor ter pouquinho do que não ter nada. E não percebe o quanto elas estão se desvalorizando para manter esse relacionamento. Então, quando você começa a trabalhar a dignidade da pessoa, o valor pessoal, elas vão se fortalecendo e vão aprendendo a gostar mais de si mesmo do que do outro, porque uma mulher que gosta mais do outro é aquela que quer manter um relacionamento a qualquer custo. E muitas vezes isso não vale a pena, está fazendo mal e adoecendo emocionalmente, às vezes até fisicamente. Algumas só conseguem sair de um relacionamento assim pela via da dor, até pela via da morte, né? Então, isso é triste, pessoas que já trazem uma história de sofrimento, porque a infidelidade, ela sempre está associada à dor, sempre ao sofrimento. Então, quando você olha, já tem um pai lá atrás que falhou, e aí a busca desse afeto vai fazendo com que a pessoa mantenha um relacionamento que não está trazendo nenhuma contribuição para a sua vida, não está agregando valor, muito pelo contrário, está tirando. E a pessoa é eterna doadora e nunca recebe. E relacionamento é uma via de duas mãos. É 50%, 50%. Se você dá 90%, o outro dá 10%. Se você dá 100%, o outro não dá nada. Então, você fica fazendo todo um esforço para manter um relacionamento que no final só te prejudica. Não, e interessante que ela falou, né? Que foi através dessa dor, como você falou, né? Esse sofrimento que ela teve o encontro com Jesus. E ali interessante, ela teve as suas carências supridas, não é verdade? E o que a gente pode dizer para as pessoas que estão assistindo o programa, que às vezes elas estão vivendo no momento, passando por isso, na verdade, um sofrimento, um problema de infidelidade, e elas não conseguem dar um basta nisso, ou dar uma solução, até para que isso mude. Exatamente. Né? Então a gente quer dar uma dica para você, deixa Deus ocupar esse vazio, não é verdade? Porque é o que você falou, há uma carência, há uma fome de afeto na pessoa. E quando você encontra Cristo, você encontra dignidade humana. Com certeza. Como a Porque mulher aí você... samaritana, não é verdade? Exato, você descobre o seu valor. É uma história valor. linda da mulher samaritana. É uma mulher que também vivia um processo desse, né? Ela vivia em busca de afeto, ela estava no 6º relacionamento e nesse 6º relacionamento também não havia compromisso. Verdade. Não era o marido dela. Então é um caso clássico na Bíblia de uma mulher que buscava suprir suas carências afetivas pela via do relacionamento. E ela não encontrou isso nos homens, ela foi encontrar em Jesus. Aí sim, ela se posicionou diante da vida, com certeza. Ela passou a olhar para ela e vendo seu valor e não ia mais negociar seu afeto por qualquer migalha, né? É isso aí, tá essa dica para você aí que talvez esteja passando por esse problema também. A primeira coisa que tem que fazer é você deixar Jesus ter o primeiro lugar na sua vida. Deixe Ele suprir todas as suas carências espirituais e emocionais e pode ter certeza, você vai passar a ter autonomia na área espiritual, na área emocional, para determinar sobre os seus relacionamentos. Isso vai ser muito importante. Bom, nós vamos chamar uma pergunta aí das nossas amigas que estão interagindo conosco. Quais as causas de distorção de caráter, como, por exemplo, a infidelidade no relacionamento? Bom, eu queria que a gente respondesse essa pergunta da nossa amiga. Realmente, existem algumas pessoas que não conseguem se manter fiéis nos seus relacionamentos, não é verdade? Queria que você falasse um pouquinho por que algumas pessoas são infiéis nos seus relacionamentos. Então, são vários fatores, né? Na realidade, quando nós começamos a ver, sempre causa um ponto de interrogação. Primeiro, o que há por trás disso? Né? É falta de afirmação? É busca de afirmação? É carência afetiva? Porque o que nós estamos vendo que a infidelidade masculina é socialmente aceita, né? É verdade, é verdade. Porque às vezes já vem na cultura familiar. Cultura. Muito comum os pais levarem os filhos para os prostíbulos antigamente, não era assim que se fazia? A iniciação sexual de um menino é muitas vezes por essa via, né? Que já leva para ele iniciar com uma mulher, uma garota de programa, e fica naquele menino que é comum buscar um relacionamento sexual fora de casa. Então, eu creio que nessa situação
abre uma vulnerabilidade na vida dessa pessoa. Então ela cresce achando isso comum, ela cresce achando isso comum. Então quando chega na fase adulta e casa, é comum receber um olhar de admiração na rua e se sentir seduzido por esse olhar e aceitar esse relacionamento. Na realidade, a infidelidade, ela traz sempre muitas marcas, não é? Mesmo que isso tenha havido lá atrás, esse filho, aqui nós estamos falando agora do homem, mas também da mulher. Hoje mulheres também. Hoje é muito comum, as mulheres estão traindo tanto quanto os homens, até porque a internet favoreceu. É verdade. E segundo algumas pesquisas, cerca de 60% das infidelidades virtuais, elas acabam em sexo real. Então, está muito comum hoje. Nós estamos vendo muitos casamentos serem destruídos por conta da infidelidade virtual, que depois se transforma na real. Mas por que o hábito de trair, né? Então, tem as compulsões sexuais, tem o filho grudado na mãe, que viveu a vida inteira. Isso é muito interessante você falar, é verdade. Ocupando o lugar do pai. A mãe decepcionada com o pai pega aquele filho, né, como um objeto ali, às vezes o filho é até confidente da mãe. E ele passa a ocupar um lugar e acaba crescendo, que é o que a gente chama do famoso Dom Juan, Dom Juan, né? é verdade. Ele quer conquistar. Mas não casa com ninguém. Não casa está casado com ninguém. Com a mãe. Ele aí não só consegue trair essa mãe. Só é fiel à mãe. Só. Então, ele conquista e desinteressa. Ele não mantém um compromisso. É aquela pessoa que mesmo casando, ele não mantém a fidelidade. É um casamento que o cônjuge acaba sofrendo muito por conta disso. Alguns, realmente, quando você quer mudar um homem desse, se ele não reconhecer a necessidade e não buscar aí um tratamento e os princípios da palavra de Deus, vai continuar traindo. E tem a insatisfação num casamento. Muitas vezes é um casamento que quando chega a rotina, aquele homem ou aquela mulher querem ir à busca de adrenalina, né? De algo novo, de algo que venha seduzir, tá prisioneiro ainda de paixões. E cada vez mais a traição vem trazendo todos esses transtornos na vida. E a gente vê as consequências, não é verdade? Muitas. E a gente sabe que isso é fundo também do pecado. É verdade. Nós temos uma luta constante da nossa carne com o nosso espírito, não é verdade? E adultério é pecado. E adultério é pecado. E a gente sabe que a gente tem que se cuidar todos os dias, né? É verdade. Então, porque você tem uma batalha constante da sua carne com o seu espírito. E a infidelidade é pecado, sim. E a gente vê muitas famílias que hoje estão colhendo, né, as consequências desse erro, não é verdade? A gente vê na Bíblia Davi, não é verdade? O caso de Davi a consequência da infidelidade dele. E as consequências não foram só para ele, não, mas também nas gerações seguintes. Esse é um alerta que a gente quer deixar para as pessoas que estão assistindo o programa, não é verdade, Ilma? É verdade. Muitas vezes um pai ou uma mãe não percebe que uma atitude de infidelidade, que às vezes é um momento, né? Um momento que aquela pessoa não trabalhou a sua proteção, a proteção da sua mente, e cai naquela cilada ali e não percebe que aquele momento, que poderia ser um momento tão raso de prazer, né? Porque é um momento muito fugaz, passa muito rápido e vai trazer consequências ao longo da vida, já abrindo uma vulnerabilidade nas gerações seguintes, né? Olha, tá aí um alerta, tá vendo? Vamos chamar agora mais uma pergunta, daqui a pouco a gente volta. Como saber se o homem ou a mulher vai ser infiel no casamento, observando no namoro? Bom, a pergunta da nossa amiga aí, será, Ilma, que através assim, do namoro, né, a menina ou o menino já pode perceber se ele vai ser infiel ou ela também? Pode-se perceber isso através do namoro? Então, infelizmente, não tem lá algo que você possa dizer vai trair, não vai trair. Mas algumas coisas são importantes, né? Primeiro, qual o grau de maturidade dessa pessoa, né? Porque muitas vezes você já vê com atitudes infantis desde o namoro, uma pessoa imatura, uma pessoa possessivo, ciumento, que na realidade... Já mostra a insegurança, não é verdade? A insegurança. E o que você pode falar também hoje do ficar? Será que isso já é um incentivo para quando casar também? Porque já está alimentando o ficar com um, ficar com o outro. O que você pode falar que essa geração hoje, que é a geração do ficar? A gente vê, não é verdade? Eu costumo dizer que o ficar é estágio para a infidelidade.
Por quê? Porque fica com outra, sem compromisso. Não cria vínculo, não é verdade? Não cria, não aprofunda o vínculo. Então, o que acontece no casamento? Na hora que chega o vínculo, o compromisso, a maturidade, aquela valorização da aliança do casamento, trata tudo como brincadeira. E aí também não consegue fazer esse vínculo no casamento. Geralmente, esses casamentos que vêm de pessoas que ficaram trocando de parceiros durante a vida de solteiro, ele não dura muito tempo, porque 2, 3 anos, na hora que o relacionamento já cai na rotina, já não consegue mais manter o vínculo e vai buscar outros relacionamentos fora. Então, no namoro, o que se pode perceber é a família dessa pessoa, o grau de valorização dos vínculos familiares, relação com os pais, qual é a história que tem ali, Isso é né? muito importante, Nossa, né, Ilma? muito. Queria que você desse um alerta aí para os pais que estão assistindo o programa e para os jovens também, essa relação com os pais, como é importante, não é verdade? Tem um antigo ditado que diz: bom filho, bom marido, boa filha, boa esposa. Isso não é um mito. Isso tem um fundamento de Com verdade, certeza. né? Porque aquele filho que valoriza a mãe, que tem uma relação boa com a mãe, que tem um respeito ao pai e respeita a autoridade, ele vai valorizar o casamento, ele vai valorizar a esposa. Ele vai valorizar o compromisso que ele assume, não é verdade? É verdade. Eu até vejo em alguns casos, que muitas vezes chegam no trabalho clínico, é que alguns filhos vêm de lares desfeitos. E eles, muitas vezes o filho toma, né, ali a defesa da mãe e fica com muita raiva do pai, corta relacionamentos. E quando chega no casamento, tudo que ele abominou que aquele pai fez, ele acaba repetindo. Porque não conseguiu lidar, não conseguiu perdoar o pai, trabalhar as dificuldades. Então, aquele filho que respeita o pai, valoriza a mãe e que valoriza os vínculos familiares e o compromisso com uma mulher, ele vai lutar para valorizar o seu casamento também, né? Que bom, tá aí uma dica. E a gente sabe que o namoro é um período de conhecimento. Na verdade, ela vai conhecer o seu parceiro, ele vai conhecer a sua parceira, né? Vai aprender a lidar, né? E vai ver também que no namoro, se tiver muita mentira, porque a infidelidade também começa... Mentira é infidelidade, não é? É infidelidade. Então você tem que começar a ver, ele está mentindo para você, ela está mentindo, por que mentir? Se no namoro já está começando com mentira, já é uma dica para de quando for casar já vai ter mentira também, não é verdade? Uma mentira leva a outra mentira, né? É. E quando um relacionamento no namoro já começa com desconfiança, que tem que ficar olhando o celular do outro, vigiando cada ligação que dá, controlando os horários que sai do trabalho, se já no namoro tem isso, no casamento é certeza que a coisa vai piorar. Então, tá uma dica aí. Nós vamos só mais uma pergunta, daqui a pouco a gente volta. A infidelidade tem a ver com problemas mal resolvidos com o pai ou a mãe? Bom, será que o rapaz ou a moça que tem problemas com os seus pais, né, a pergunta da nossa amiga, ele vai poder futuramente também ser infiel à sua esposa ou seu esposo? É uma área de vulnerabilidade. Por quê? Porque quando tem problemas mal resolvidos, ele fica prisioneiro dessas questões infantis. Então, geralmente, prisioneiro das questões, ele não amadurece emocionalmente. E se não amadurece, não sabe amar. O que acontece com esses problemas mal resolvidos? Vai desenvolvendo no coração aquilo que a gente chama daquela raiva oculta, né? Da ira contida. E aquela ira contida com os pais vai se manifestar em pequenas atitudes do dia a dia, estoura por qualquer coisa. Então o casamento, o relacionamento fica muito frágil. E o que acontece? Um casamento muito conflituoso acaba abrindo no coração da pessoa o desejo de buscar harmonia em outros lugares. Ele pensa que encontrando um relacionamento que é muitas vezes falso, que vem pela palavra amorosa, essa palavra que seduz, que no início parece favos de mel, né? E que depois vai amargo como fel. Então, essas questões mal resolvidas sempre trazem vulnerabilidade. Por quê? Porque a pessoa não sabe amar. E ela só quer receber. Não, e o interessante é que muitas vezes ele vai olhar para aquela mulher e vai ver sua mãe. E se ele não soube amar a mãe, não vai saber amar aquela mulher, não é verdade? É verdade. O problema vai ser esse. Ele vai ficar no dá, dá, dá. E aí, com essa questão que você falou, né, em questão de não saber amar a mãe, muitas vezes aquela raiva
que ele destinava aquela A mãe mãe que falhou com ele, ele vai destinar destina pra a esposa. mulher. E ele quer se vingar da mãe da mãe na esposa. esposa. E é verdade. É, Ou vice-versa, né? A filha quer se vingar do pai no esposo. No É o que esposo. acontece também, muitas vezes, né? Esposa. E eu me lembro de uma situação de um rapaz que a mãe já tinha falecido. Então, toda a raiva que ele abrigou no coração contra aquela mãe, depois que ela faleceu, ela virou mãe santa. Então, toda a raiva ele destinou para a esposa. E o tempo inteiro ele era cruel com a esposa, muito cruel. E o casamento foi levando a uma situação que chegou um momento que ele buscou um relacionamento fora de casa, né? Olha, como é interessante o que a gente está falando aqui, a gente sinalizar para as pessoas como é importante elas estarem bem com as suas figuras de autoridade, né? Perdoar Fundamental. pai e mãe, né? Estar bem com seus irmãos, porque por mais incrível que pareça, ele pensa que não vai interferir nos relacionamentos da vida dele, mas vai interferir, não é verdade? E principalmente no relacionamento conjugal. Às vezes a gente até ouve, Elisete, as pessoas falando assim, eu vou casar com ela, não é com a família dela. E pensa, isso é um mito, uma utopia, porque vai casar muito importante com você a falar família, sobre isso. sim. Vai sim. Vai levar toda aquela família com seus problemas, com seus hábitos, com suas dificuldades, vai levar sim. E vai precisar aprender a lidar. E se não conseguir lidar, isso vai tudo para o relacionamento conjugal. E aí, muitas vezes, leva a uma infidelidade, não é verdade? Exato. Bom, vamos chamar agora um quadro de responsabilidade social e daqui a pouco a gente volta. E no nosso quadro Responsabilidade Social de hoje, no programa de TV Mulher Vitoriosa, nós estamos aqui no Hospital Mário Creif, que é um hospital aqui no Rio de Janeiro que presta atendimento, todo o atendimento necessário aos pacientes com câncer. E aqui neste hospital, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo já realiza um trabalho de assistência social, de apoio, de aconselhamento há muitos anos. E nesse período, nós estamos aqui com a superintendente de captação de recursos, que é a pessoa que tem sido um canal para que esses voluntários que trazem amor, lanche, cesta básica possam chegar aqui. Tudo bem? É um prazer estar com a senhora aqui. Prazer é todo nosso. Vocês sejam sempre bem-vindos. E qual é a importância desse tipo de trabalho voluntário, com doação de alimento, fralda, elas também trazem fralda? Nós precisamos muito. Nossos pacientes são muito carentes, tanto pacientes. Então, vem tudo da Baixada, das partes carentes daqui do Rio de Janeiro. Inclusive, eu vou pedir a vocês, desculpem a parte, estamos precisando demais resolver um problema seríssimo que vai causar aos nossos pacientes. Eles fazem químio, precisam fazer radioterapia. Nosso aparelho pifou, que ele há 25 anos o aparelho é o acelerador linear, é caro, é mais de 1.600.000 e não temos como repor. Estamos precisando urgentíssimo Quem desse quiser aparelho. fazer alguma doação... O telefone do setor de captação de recursos é 2260-0222, 21, né? No caso 21, 2260-0222, e também tem o 2187029602, falar direto comigo. Eu sou Sueli Citrango, superintendente da captação de recursos. Ok, muito Tá bom? obrigada, viu, Obrigada por a nos vocês, receber. Eu quero deixar aqui uma pequena lembrança, um livro, Conte-me Tudo, que a pastora Elisete Malafaia aqui deixou uma dedicatória para você. Muito obrigada. Em agradecimento, né, por esse dia especial. A gente também tem sempre trazido aqui as bíblias, os livros da editora Central Gospel, né? Sempre também cuidando dessa parte do conhecimento, da leitura, da boa leitura, para que esses pacientes, aqui os funcionários possam também receber conhecimento. Muito obrigada. Fica essa lembrancinha para você, Muito tá? obrigada. Muito obrigada, viu? Agora a gente vai conhecer, né, o professor, o presidente, os outros cooperadores que são o Hospital Mário Creif, ok? Vamos lá. Eu estava conversando aqui com o doutor Irano Lucas, que é o responsável, o diretor médico aqui do Hospital Mário Creif, e por incrível que pareça, o hospital não recebe
há 20 anos, o hospital não recebe um tostão, seja do governo federal, estadual ou municipal. O nosso aparelho de radioterapia, que tem 25 anos, foi inaugurado em 1988, ele deixou de funcionar. Nós temos então um aparelho hoje funcionando em 4 turnos, no ritmo assim de 5h40 da manhã às 10h30 da noite. E esse aparelho está com uma sobrecarga. Nosso receio é que ele apresente um defeito. São aparelhos de alta precisão, importados, todos eles importados, mas o maquinário, a peça, as peças importadas também. E nós temos muito receio que esse aparelho inicie, o que é possível, perfeitamente possível, está trabalhando acima do que é preconizado pelos fabricantes. Porque o outro aparelho, definitivamente, é como nós dissemos, morreu. Por dia, são, num aparelho mais novo, 120 doentes, e nesse aparelho que deixou de existir, 88, eu estava atendendo 88 pacientes por dia. Doutora Ida, muito obrigada por nos receber aqui no Hospital Mário Creyff, viu? E é um trabalho realmente lindo. A gente vê aí o esforço de vocês de estar nesse hospital que exerce filantropia e ajuda milhares de pessoas, até de outros estados, né? Até do interior do Rio de Janeiro também. E outros estados do norte e do nordeste. Olha só, então fica aí esse apelo para a aquisição desse aparelho, os contatos estão no vídeo. E agora a gente vai também conhecer um pouco mais aqui do hospital. Obrigada, viu? O Hospital Mário Creyff, localizado na zona norte da capital do Rio de Janeiro, atende pacientes com câncer de vários locais do Brasil e está precisando com urgência do equipamento acelerador linear para o tratamento de radioterapia. Para cooperar e saber mais informações sobre as necessidades do hospital, ligue código 21 2260 0222 ou 8702 9602. Nós estamos aqui na sala de administração da quimioterapia. Eu estou aqui com a Janaína, que é a enfermeira responsável, aqui também com a Jéssica, que é a farmacêutica responsável. Eu gostaria que vocês pudessem falar um pouco do trabalho de vocês aqui no Hospital Mário Creyff. O nosso trabalho é muito complexo, né? Nós trabalhamos sempre em equipe, que isso é o que faz o nosso sucesso do nosso atendimento aqui. Eu como responsável pela enfermagem, a Jéssica responsável pela parte de manipulação na farmácia, dos quimioterápicos. Nós atendemos em cerca de 100 a 120 pessoas aqui diariamente, tá? Isso incluindo as pessoas que fazem medicação, que a gente fala quimioterápica, que é administrado através da veia, no acesso periférico, e hormônio, que é uma injeção, e BCG, que a gente chama, que é uma medicação que a gente faz intravesical, tá? O hospital, ele sobrevive muito da doação, né, dessa parte de cada pessoa doar. Não precisa ser muito, a gente doa o que a gente pode, isso faz, no final isso faz uma diferença muito grande. Nós temos aqui pacientes que doam o que ele pode, né, ele doa uma medicação que ele não está mais em uso. A gente tem outros pacientes que fazem questão de doar o seu trabalho. Voluntariado, né? Isso é muito importante também. O voluntário que a gente tem no hospital, eles vêm até aqui, eles trazem lanche, eles acompanham o paciente na enfermaria, que muitos pacientes não têm um familiar. Então eles passam, né, como se fosse da família. Isso é muito importante para cada paciente. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente vai continuar a nossa visita aqui no Hospital Mário Creyff, um hospital que atende pacientes que estão em tratamento de câncer. Vamos lá hoje, Mulher Vitoriosa, aqui com a equipe de adolescentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.
Creif trouxe muitas experiências a esses adolescentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. A Vanessa, que é a líder. Tudo bom, Vanessa? Dá para você fazer um balanço geral aí das atividades e por que vocês tiveram essa iniciativa de vir aqui hoje? O objetivo principal, Joyce, de você que está em casa, Mulher Vitoriosa, é saber que nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, e a fé sem obras, ela é morta. Então, não adianta a gente trabalhar na igreja e sendo que por fora a gente não faz uma obra, a gente não mostra o nosso amor pelas pessoas, a gente não demonstra para que a gente veio. Então, nós cristãos temos hoje uma missão de fazer a obra de Deus, seja onde for. Temos que evangelizar, temos que mostrar, e se a gente não tirar do nosso para poder colaborar com alguém, significa que a gente não entendeu o que é amor de Cristo. Então você faça a diferença, doe, preste assistência ao seu vizinho, ao seu colega, a pessoa que está precisando, faça a diferença onde quer que você esteja. Jesus está voltando. Então esse foi o nosso quadro Responsabilidade Social de hoje. Bom, você acabou de assistir essa matéria aí, que foi realizada lá no Hospital Mário Creif, com os adolescentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Né? E se você quiser também contribuir, abençoar aí o hospital, liga aí para eles e dê a sua contribuição, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Bom, nós vamos chamar mais uma pergunta e daqui a pouco a gente volta. Durante o namoro, a mulher foi traída. Ela deve perdoar e continuar esse relacionamento até o casamento? Bom, tá a pergunta aí da nossa amiga, né? Namorou, aí houve uma infidelidade, né? E aí termina, e será que pode continuar no casamento? O que a gente pode falar sobre isso, né, Wilma? É uma pergunta difícil, né? Porque não dá para dizer sim ou verdade. não, perdoa ou não perdoa. É preciso olhar o contexto, o que está acontecendo ali nesse relacionamento. Se já no namoro já está havendo infidelidade, quais são os traços de caráter dessa pessoa? Por que ela está agindo assim? O que tem por detrás? Tem mentira? É prática? Porque você já está quebrando a confiança. Infidelidade é uma quebra de confiança e construir a confiança não é fácil. Mas a palavra de Deus diz que a gente pode perdoar e deve perdoar. Mas como está no namoro, tem que verificar se o perdão vai invalidar a questão da continuidade do relacionamento ou não. Se vai valer a pena casar com uma pessoa. Você pode perdoá-la e decidir não casar, pode perdoá-la e decidir casar. Desde que a maturidade e o compromisso que aquela pessoa represente, transmita ali, o arrependimento dela, o compromisso que ela passa a ter. O que eu acho difícil nessa questão do perdão ainda no namoro, é que muitas pessoas até dizem que perdoam e depois joga na cara. E é o que a gente muitas vezes ouve nos atendimentos, não é verdade? Passa a vida inteira lembrando daquela infidelidade no namoro. E às vezes só aconteceu uma única vez. E a pessoa destrói todo um relacionamento por conta de uma única vez. Então, cada caso é um caso. Tem que analisar a história e ver até que ponto vale a pena continuar com essa pessoa ou não. Porque no namoro é muito fácil você criar idealizações. Você idealiza uma pessoa, você acha que ela nunca vai te fazer mal. É muito comum, às vezes, a menina, a mulher, que teve um pai infiel, e ela começa a namorar com alguém que também passou por isso na família. E pensa, não, eu vou casar com ele porque ele passou pela mesma dor que eu, e ele nunca vai me trair. E quando chega no casamento, não zela por essa área de vulnerabilidade. E acontece que o casamento também vem a infidelidade. Então, no namoro, aconteceu parar, analisar e verificar se vale a pena terminar ou não. Em algumas situações vale a pena terminar. Em outras, vale a pena trabalhar o relacionamento. E haver perdão realmente, não é verdade? Perdão sincero, e aí depois que casa não tem que estar lançando em rosto. Né? Então, o que você falou, os dois têm que ter maturidade para isso. É verdade. Né? Então, por isso que namoro é conhecimento, é um período de você vai aprender a se relacionar, a conhecer. Né? E isso, cada caso é um caso. A gente não pode dizer, porque namorou, né? Foi infiel, vai ser infiel no casamento. Não, a gente não pode dizer assertivamente, mas a gente pode dizer, você é que vai analisar e a tua maturidade vai decidir se você vai estar preparado para casar ou não com essa pessoa, não é verdade? É uma quebra de confiança. A confiança vai precisar ser reconstruída. Né? Bom, vamos a mais uma pergunta. O que nós podemos fazer para prevenir a infidelidade?
Bom, a gente falou aqui sobre infidelidade, mas agora nós queremos falar também da prevenção, não é verdade, Vilma? Dica você pode dar para pessoas que estão assistindo o programa, para que elas possam fazer essa prevenção, para evitar, né, tanto a prática delas como a prática do seu cônjuge também? Investir no relacionamento. Porque eu percebo que algumas pessoas, mulheres principalmente, quando tem uma infidelidade, né, e separam, o que elas vão? Vão para o cabeleireiro, pinta cabelo, muda o corte, troca as roupas, faz dieta, trabalha toda a sua aparência e pega um novo gás para poder lutar pela vida. Por que não fazer isso dentro do casamento? No relacionamento, cuidar um do outro, cuidar do relacionamento, serem amigos, que amigos encontram assuntos para conversar, querem sair juntos, namoram. Então o casamento precisa ter esses momentos a sós do casal, colocar o filho no lugar dele e o casal poder sair juntos, namorar, viajar, programas juntos, conversarem sobre tudo, se tornarem verdadeiros companheiros. Investir no relacionamento sexual, porque o relacionamento sexual cai na rotina. Quantos caíram na rotina, é verdade. Então, muitos casais, a infidelidade vem por causa da rotina. A gente sabe, o casal caiu numa rotina, se acomodou. É verdade. Aí o casal esquece de cuidar um do outro. Quantas vezes a gente sabe de histórias de mulheres que vão dormir com a camisa do partido, né? É verdade. Com a camisa de campanha, cuidado com a AIDS, né? Por exemplo, né? Ganha uma camisa dessa e vai dormir com essas roupas, não cuida do relacionamento, não cuida do contato visual um com o outro, não se tornam companheiros, não fazem nenhum programa juntos. Não faz surpresa, né? Um para o outro, isso é muito romantismo. Resgate do romantismo. Então, eu creio que uma das formas da gente trabalhar essas áreas de proteção no casamento é a valorização do outro. Quem é meu cônjuge, né? Valorizar, encontrar, porque às vezes a gente cai no lugar comum de só criticar. O olhar é só um olhar de crítica, quando fez alguma coisa errada. Quando fez tudo certo, não tem uma palavra de reconhecimento, uma palavra de valorização. Então, valorizar o outro, dar uma palavra de afirmação. Você falou uma coisa muito importante, porque às vezes as mulheres reclamam assim, meu marido não me faz um elogio, não fala que me ama, não fala que eu sou bonita. Mas será que ela fala isso para ele? Porque é muito comum, ela quer ouvir isso, mas ela tem que entender que às vezes os homens também gostam de ouvir. O marido gosta de ouvir, olha, você está bonito, né? Você hoje está elegante, eu amo você, você é o homem da minha vida. Né? Aliás, o homem ama isso, né? Ama ouvir, mas a mulher pensa, não, ele não fala para mim, eu também não vou falar para ele. Quem sabe ela começando a falar para ele, ele também vai falar para ela, não é verdade? Sabe, Elisete, nós estamos vivendo um tempo de tanta correria, todo mundo trabalha muito, chegam em casa tão esgotados, já tem as atividades de casa. No final das contas, o relacionamento conjugal é que é mais prejudicado. É verdade, é o que a gente tem visto. Se nós queremos hoje investir no casamento para fechar toda a possibilidade de infidelidade, todas as brechas, ter cuidado com aquelas pequeninas coisas. Então, fortalecer mesmo o relacionamento. Não, e como você falou, palavras de afirmação, como isso é importante, né? Essencial. Momentinhos de surpresa, valorizar as datas importantes, né, do casamento, dos aniversários, o dia de namoro, e o casal poder reservar um tempinho para si mesmo. Um tempo mesmo, que seja um dia que possa ser mais fácil para o casal, mas ter o seu momento, ter o seu tempo. O casal que trabalha essa área, com certeza tem muito mais proteção e vai impedir muito mais essas brechas para que um terceiro entre e chame a atenção do seu cônjuge, né? Com certeza, né? E o mais importante, priorizar Deus, né, Ilma? Nossa, sem colocar Deus como primeiro lugar nesse relacionamento, não é verdade? Na realidade, quando se é infiel, em primeiro lugar foi se infiel a Deus. É verdade. Então, quando Deus é o centro da família, nós vamos ser fiéis porque nós valorizamos a família, porque Deus valoriza. Porque os princípios de Deus estão na nossa vida. Então, o amor, o fruto do Espírito, né? Que é amor, fidelidade, paz, alegria, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio, né? Longanimidade, que é um longo ânimo. Isto é, tolerar muitas vezes as fragilidades, as falhas do outro, aprender a lidar com as diferenças. E tudo isso nós conseguimos fortalecidos por Deus. Amém. Que bênção, Ilma, que você foi para a gente hoje aqui nesse programa, né? E tá aí para você que está começando a namorar,
priorize Deus, namore também um cristão, isso é muito importante. Não é? Cuidado com o jugo desigual. Cuidado com o jugo desigual, é verdade. Que pode acontecer dentro da igreja. Pode. Pessoas sem afinidades, totalmente diferentes um do outro. O casal precisa criar afinidades. Tá aí, tá vendo? E você que é mulher aí, que talvez seu casamento está caindo na rotina, que você possa sair da rotina, sabe? Foi dado aqui algumas dicas, que você possa fechar todas as brechas dentro do seu lar. Esteja atenta aos pequenos detalhes da sua casa, né? A gente tem que estar atenta para que a gente não possa passar por essa situação que é muito dolorosa realmente. Mas a gente sabe, se você já passou também por essa situação de infidelidade, nós cremos num Deus que nos perdoa todos os dias. É verdade. Então nós temos esse perdão. E assim como você tem esse perdão, se você ama, vale a pena perdoar, não é verdade? É até um ponto interessante que muitas vezes a pessoa cometeu uma fraqueza. Teve um momento, foi infiel e foi uma única vez. E muitas vezes, por conta de uma situação, se destrói o casamento. E anos de fidelidade, de compromisso. Então, não jogue fora seu casamento. Não jogue fora, não. Não vale jogue, a pena lute você perdoar. por ele, perdoe, trabalha, reconstrua a confiança, porque é possível reconstruir. É possível, sim. Com Deus, com força de vontade, não é verdade? Fazendo a sua parte, eu creio que se você passou por isso, você pode resgatar o seu lar e fazer do seu lar novamente uma bênção. Olha, que Deus abençoe você, que Deus te abençoe, tá bom, Wilma? Tá? E eu vou chamar agora uma dica de beleza, daqui a pouco a gente volta. Olá, mulheres vitoriosas e pastora Elisete, nós estamos em mais um quadro de Dica de Beleza e hoje eu estou falando direto aqui do salão da Tânia e Oliver. A Tânia é sócia do salão e também é especialista em colorimetria, tratamento, não é? E restauração dos fios, não é isso, Tânia? É, restauração dos fios pós-descoloração e pós-tratamento com escovas de transformação. E o tratamento, ele recupera o fio totalmente, fazendo a cada 15, 20 dias. Joia, é um prazer ter você conosco, Tânia. Muito obrigada, muito obrigada. Ok, Tânia, você já trabalha no ramo há quanto tempo? 25 anos. Uau, 25 anos. Então, qual é a dica de beleza que você vai trazer hoje para as mulheres de todo o Brasil? Olha, a Thay, ela tá com vontade de deixar o cabelo dela mais claro, mais iluminado. Então, eu sugeri para ela uma californiana. A californiana hoje no Brasil é uma maneira da mulher brasileira não ficar retocando tanto a raiz, mas dar uma luminosidade no seu rosto, porque ela é feita de maneira suave, não encosta na raiz e os cabelos ficam iluminados naturalmente, parecendo que ela tomou um sol. Então fica muito bonita. Verdade, dá aquela equilibrada, principalmente naquela mulher que tem a vida mais corrida, não tem tempo de ir ao salão. Ficar indo ao salão sempre retocar a raiz. E qual é o tipo de cabelo que pode fazer esse tipo de embelezamento, de colorimetria, não é? Hoje, depois que as escovas de transformação vieram para o mercado, a maioria dos cabelos podem usar essa técnica, desde que ela não use hidróxido de sódio. Esteticamente fica bom em todos os cabelos? Perfeito. Legal. Dá uma iluminada, a mulher fica super bonita. Até cabelo enrolado também. Até no cabelo enrolado fica bom. Então tá jóia, Tânia. Então, aqui está a modelo, né? A Tayene. A Thay. Ok. Tá bom? Tânia, então vamos começar, não é? Qual é o primeiro procedimento agora que você vai fazer? A californiana, ela é feita em camadas do fio, não é feito em todos os fios do cabelo. Então, nós vamos começar pela nuca, para fazer uma divisão, onde só os cabelos que eu quero vão ser clareados num tom, dando efeito de como se ela tivesse tomado sol. Então, o procedimento é feito dessa forma. Tânia, eu estou percebendo que você vai usar um material diferente, não é aquela lâmina que você vai usar para fazer a californiana. Então, você poderia explicar que tipo de material é esse e a diferença? Depois do evento que teve, do Rio Mais 20, aquele evento que teve, foi-se colocado a parte de se você ter o cuidado com a natureza. E o laminado, o papel laminado, ele não é biodegradável, ele demora para ser na decomposição, acho que 100 anos, pelo que eu sei. Uau. E esse não, esse aqui você recupera, você termina de fazer o procedimento, você lava, usa de novo, e ele na natureza, em um mês já teve a decomposição.
Então quer dizer que o salão Tânia e Oliver ligado aí no meio ambiente. Bom, agora, Tânia, eu vou deixar você aí trabalhando, fazendo a californiana na Tayene, ok? É com você agora. Ok, você acabou de conferir o clipe com o passo a passo dessa dica de beleza de hoje. Então, Tânia, concluiu o trabalho aqui, a californiana na Tayene? Logo após o clareamento, que foi feito naquela espuminha que eu te falei antes, o cabelo dela deu um tom que não é um tom definitivo. Então eu usei um tonalizante no tom natural, louro natural, para dar esse efeito de tom sobre tom. E isso é como, fica parecendo como se ela tivesse pegado sol. É como se não tivesse sido usada uma técnica para clarear o cabelo dela. E fica super bonito, porque conforme a raiz dela for crescendo, ela não tem aquela marcação da raiz, de raiz crescida. Eu percebi que você puxou alguns fios no comprimento do cabelo todo, é isso mesmo? Da raiz do cabelo? Exatamente, para dar uma iluminada na altura dos olhos e dar esse efeito degradê. Joia, então tá aí a dica de beleza de hoje, Tânia. E vocês têm uma missão aqui no seu salão, qual é? Sim, a nossa missão é contar com uma equipe de apoio, com a Anderson e a Adriana, e os outros também que não estão. E a nossa responsabilidade é cuidar da beleza das nossas clientes por toda a vida. Ok, Tânia, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada a Adriana, o Anderson, a Tayene. Gostou do resultado, Tayene? Gostei, super indico para todo mundo. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus, mas eu agradeço à pastora Elisete Malafaia por essa oportunidade. Peço que Deus continue abençoando esse programa, que muito abençoa as nossas vidas. Ok, nós agradecemos também a sua participação. E esse foi o nosso quadro Ser Bonita de hoje. Nós retornamos para o estúdio com a pastora Elisete Malafaia. Bom, eu quero dar uma dica de leitura especial para você hoje. É o novo lançamento da editora Central Gospel. Bíblia de Estudo Preparando Casais para a Vida. Essa Bíblia aqui, você vai ter dicas especiais para o seu relacionamento com o seu cônjuge, também como lidar com seus filhos, vai dar dicas também para você ter momentos de intimidade com o seu marido, dicas aqui muito legais para você aí realizar com o seu cônjuge. No final também você vai poder preencher aqui a árvore genealógica aí da sua família, sabe, o nome dos seus pais, dos seus avós, dos irmãos. É uma dica legal aí de Bíblia para você ter, para você guardar e depois, quem sabe, passar aí também para os seus filhos, para eles aprenderem também a importância do casamento, de se manter um bom relacionamento familiar. E se você quiser adquirir essa Bíblia aí, pode ligar agora para o nosso call center, 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000. E o bom é que essa Bíblia aqui, a letra também é grande, muito bom aí para você ler. Bom, acabamos de dar essa dica de leitura aí, eu tenho certeza que a Palavra de Deus é o melhor livro que todo casal, toda família deve ter e deve ler diariamente para ser abençoado. Olha, nós estamos no finalzinho do programa e eu tenho certeza que o programa de hoje abençoou ricamente a sua vida. Que vocês possam ter Deus como Senhor da vida de vocês, se comprometerem de ser fiel a Deus, fiel ao seu parceiro, à sua parceira, e eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, vocês serão abençoados e a geração de vocês também será abençoada nessa terra. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo programa. Fica com Deus.